Hoje é dia 23 de junho. Olha aí, gente, estamos quase acessando o segundo semestre e eu quero conversar com vocês em cima do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Se você puder, abra a sua Bíblia, acesse o seu smartphone, acompanhe com a gente aqui pela televisão aquilo que está escrito aqui. Eu vou ler apenas aqui uma parte do texto agora e vou lendo aos poucos, praticamente todo o capítulo durante esta mensagem. Tá bom? Vamos fazer desta forma. Então, você que está na sua casa também, acompanhe com muita atenção. Você que está aqui agora ou quando você estiver aí, permaneça a boa mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua família também. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. E se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja, e então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, quero te louvar e te bendizer hoje pela manhã, estando aqui no seio da igreja ao lado dos meus irmãos e das minhas irmãs, a família que o Senhor também me deu, para a gente andar mais perto, para a gente andar junto, para a gente andar debaixo da poderosa e abençoadora mão do Senhor. Obrigado pela tua presença em nós, pelo seu Espírito, pelo mesmo Espírito. Continue nos conduzindo a toda a verdade. E desabilite em nós hoje pela manhã tudo aquilo que atrapalha, aquilo que nos paralisa, aquilo que não nos favorece e aquilo que não favorece a outros também. Dá-nos a tua palavra pura, santa e verdadeira, que a tua palavra aplicada no nosso coração, ela se torne vida em nós, através de nós, em favor de todo mundo. No nosso dia a dia, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Essa coisa da comunhão, vamos falar diferente, essa coisa da convivência, essa coisa assim, eu mais você, você mais alguém, isso é um negócio bem complicado, você sabe. É complicado desde dentro das nossas casas, é complicado em todos os ambientes sociais que a gente acessa, lá onde você trabalha, por exemplo. Talvez lá na sua vizinhança tem complicações. Não é diferente na vida da igreja também, tem as suas complicações. Ser gente significa ser complicado desde que o pecado entrou. Quando a gente foi criado, vale a pena relembrar, nós somos feitos assim para ter uma comunhão plena, para ter uma convivência possível, uma convivência integral com Deus e uns com os outros também. Só que quando os nossos primeiros pais, o casal adâmico ali, Adão e Eva, eles deram um salto para fora de Deus, deram um passo noutra direção e assumiram a ideia de bancar a vida a partir do seu próprio conselho, o pecado entrou. Ou seja, pegaram a vida que de Deus eles tinham recebido para dizer assim, agora é com a gente. E aí a coisa ficou difícil, porque já entre eles não havia mais unidade. Eles já
passaram a se desentender. Lembra-se que eles estavam nus e não se envergonhavam, e logo no momento seguinte precisaram cobrir-se. Isso denuncia assim uma quebra de vínculo, denuncia assim uma quebra de comunhão, uma quebra na capacidade de convivência, né? Foi a mulher e aquela coisa toda, e no desfecho aparece na família um saldo bem negativo de tudo isso que aconteceu. Um irmão mata o outro. E a humanidade vai se organizando nesses termos, né? Quem pode mais, chora menos. Esse é o caminho de Caim, esse é o caminho da sua descendência. E quando você vai lendo ali os capítulos que se seguem a isso, lá no livro do Gênesis, você vai percebendo que a primeira cidade dos homens que foi gerada, ela foi gerada em cima de um regime de dominação, um regime de imposição, um regime desumano. E então esse negócio de comunhão, essa coisa de convivência, essa coisa eu mais você, você mais alguém, e desde dentro das nossas casas, vale a pena repetir, isso aqui é muito complicado. Mas quando Deus olha de novo e decide nos libertar desse estado de coisas, Ele nos propõe a possibilidade de a gente voltar a ser seu povo. E voltar a ser o povo de Deus é você reconquistar a capacidade de conviver com mais alguém. Deus chama Abraão, gera uma família e vai lidar com eles. A partir de Abraão, da sua família, da sua parentela, da sua descendência, nasce um povo, e Deus vai lidar com essa gente, vai lidar com esse povo, vai instruí-los para a convivência entre eles e como deveria ser a convivência deles para com todo mundo de fora. E a ideia é que eles pudessem conquistar os de fora, para que também andando com eles, convivendo com eles, pudessem conhecer o Deus deles. É assim que Deus conquista coração, através de gente, através da gente. Se não for assim, o plano resta frustrado, e não é culpa dele, é culpa nossa. O caminho que Deus tem para conquistar o coração de mais alguém é através da sua igreja, é através do seu povo, é através da família que se chama pelo seu nome. Então você já entendeu onde foi que eu cheguei. Você tem assim um povo no Antigo Testamento, mas você tem também a igreja no Novo Testamento. O povo de Deus que nasce dessa visitação celestial, o Deus Filho que abre mão dos seus direitos, que se esvazia para se fazer um de nós, seu nome Jesus, e assim totalmente desapegado, ele entra na nossa história, vive a nossa vida, experimenta a nossa morte, para nos libertar de nós mesmos e para fundar a igreja. A igreja é essa nova proposta de vida, gente. Nunca permita que essa ideia que é do céu fique frustrada na sua concepção, na sua leitura, na sua avaliação, na sua maneira de lidar com a vida, de enxergar a vida, de conviver ao lado de mais alguém, porque alguma coisa não funcionou bem entre nós, enquanto igreja que nós somos. Igreja continua sendo projeto de Deus, propósito de Deus, plano de Deus, e é para ser uma coisa boa. Mas como a gente já entendeu aqui, passa muito por mim e por você. Então a gente tem responsabilidade. Finalizando essa pequena introdução, a igreja é essa comunidade dentro da sociedade humana. Ela não foi chamada para ser melhor, para se exibir, nem para se impor. Ela só é uma comunidade daqueles que foram chamados
para experimentar a graça. Você já sabe. É a comunidade daquelas pessoas que foram tratadas por Deus melhor do que elas mereciam ser tratadas. E elas entenderam isso. E agradecidas por isso, estão dizendo o seu sim para Deus em Jesus Cristo. Estão dizendo, eu vou me organizar na minha vida agora, a partir desse compromisso com Jesus. Eu quero ser igreja de Jesus. Eu quero fazer parte dessa comunidade, de uma nova proposta do céu para a vida da gente aqui na terra. Por favor, eu falo desse jeito, é a minha maneira de compartilhar. Se você, porventura, pensa, mas o pastor fala de um jeito assim que não sei, eu estou tentando falar a língua que a gente conversa todo dia. Eu espero que vocês possam entender. De ser gente como Deus quer que nós sejamos gente. É difícil de entender isso, meus irmãos. Ser gente do jeito que Deus quer nós sejamos gente. Tem o nosso jeito, tem um jeito de Deus. Ser igreja de Jesus é uma proposta do céu que tem a ver com isso. Como é que eu me apresento como gente nesse mundo do jeito que Deus quer? Sendo igreja de Jesus, com tudo que eu posso. Então, eu fui chamado para participar disso. Quando o Mateus ele organiza o ensino de Jesus, no capítulo 18, ele vai cuidar disso, de comunhão. Ele vai cuidar de alguns princípios que têm a ver com a vida daqueles que agora fazem parte dessa nova comunidade. A comunidade do Messias, a comunidade messiânica, a comunidade da fé, a comunidade dos discípulos de Jesus, a comunidade dos agraciados, a comunidade daqueles que agora se organizam na sua vida a partir daquilo que tem com Jesus. Então, só para dizer isso, por que afinal de contas eu tenho que fazer ou deixar de fazer certas coisas que eu vou entendendo assim? E especialmente no que diz respeito aos relacionamentos que eu tenho com as pessoas. Eu mais você, você mais alguém. É porque eu tenho com Jesus o que eu tenho com Jesus. Se eu não tivesse com Jesus o que eu tenho com Jesus, eu não precisaria me ocupar dessas coisas que também a gente vai conversar agora. Eu não precisaria me preocupar com o reflexo das minhas atitudes, das minhas iniciativas em relação aos outros, porque afinal de contas, né? Eu que estou no controle da minha vida, então, né, eu vou dar ouvidos àquilo que me parecer mais relevante, mais significativo. Só que, no caso dos que são igreja de Jesus, dos que são discípulos de Jesus, dos que foram afetados pela graça de Deus, dos que estão num compromisso com Jesus, seja como você define o que você tem com Jesus, e você se considera, portanto, salvo em Jesus. Jesus te salvou do que você estava fazendo com a sua vida, do que você estava fazendo da sua vida, e agora, quando você olha para a sua vida, você já definiu isso. Eu não vou mais fazer da minha vida pura e simplesmente aquilo que eu acho, mas eu vou ouvir Deus nos seus conselhos e eu vou acolher esse conselho, eu vou viver do jeito que Deus quer. Então, nós que estamos assim nessa decisão, a gente precisa ouvir o que Jesus tem para contar para a gente sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre convivência. Então, o capítulo 18 de Mateus fala de algumas coisas sobre isso. Eu vou ser assim, bem panorâmico, porque é uma semente para gerar reflexão. Eu não sei se vocês já entenderam, mas vocês me conhecem bem, né? E às vezes até eu sou criticado por isso. Mas eu nunca entendi que é na base da força ou da imposição que eu mudo o coração de ninguém. Bom, tem 25 anos que eu estou aqui, não fui mandado embora ainda. Então eu imagino que com a graça de Deus, parece que tem sido um caminho que os irmãos têm acolhido e têm me dado espaço para eu seguir trabalhando.
eu não tenho essa capacidade de mudar a trajetória de ninguém pela imposição. Mas o que eu tenho me dedicado a fazer é tentar procurar, com a graça de Deus, viver todas as implicações das coisas que nesses anos eu tenho procurado ensinar, fruto do que eu aprendo com a palavra de Deus. E eu espero que a expressão da minha vida, ela seja significativa e, portanto, o discurso, desde aqui, ou numa sala de aula, ou quando eu sento com você para dar um aconselhamento, atendimento, que ele seja, assim, coerente. O que o pastor está falando está coerente com o que ele ensina. Então não é só discurso. Capítulo 18 de Mateus. Lendo um pouquinho mais, para a gente pensar uns princípios aqui. Os irmãos estão comigo? Amém. Nós estamos num caminho de discipulado desde o começo do ano. Lembra-se que eu falei para vocês? Nós estamos falando sobre alguns temas que têm a ver com a ideia de ser discípulo de Jesus. Então eu vou tocar em todos os temas, na medida em que me for vindo à mente, em que o Senhor for me instruindo. E foi esse texto que grudou no meu coração nesta semana. Até ontem à noite ainda estava ali, Senhor, é isso? Então fui construindo no meu coração para compartilhar com vocês. Diz assim o capítulo 18, os 5 primeiros versículos. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? E então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Se tem uma coisa que a gente precisa carregar, lado a lado, é de que nós não precisamos buscar a autoafirmação. A gente precisa perceber o nosso tamanho ao lado de todo mundo. Se eu posso mais, porque aprendi, me dediquei, tive oportunidade, carrego um talento, carrego um potencial, é para servir. Tem que ter noção de que quem eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu posso, precisa ser no espírito de quem agora está em Jesus. Eu já dei uma baita introdução sobre isso, já falei bastante. Então, pegando o que eu já disse, tem que servir a um propósito maior que tem a ver com pessoas. Quantos de nós aqui podem muito, de diversas maneiras, a partir de quem são, a partir do que têm, a partir do que sabem e a partir do que podem. Mas nós ou nos fechamos egoisticamente por conta das limitações próprias do que custa a nossa vida e dizemos: não tenho tempo. Ou às vezes desenvolvemos uma mentalidade de que me custou demais alcançar o que hoje faz parte da minha bagagem, eu não vou dar assim de mão beijada para ninguém. Tem diversos raciocínios que a gente pode. O que a gente precisa perceber é que, por que Jesus está dizendo estas coisas para os seus discípulos? Porque os seus discípulos, eles tinham ideais de grandeza entre eles. Os caras estão andando com Jesus já tem um bom tempo. E você
vai se lembrar de que naquela quinta-feira da última Páscoa que Jesus sentou com eles para comer, naquela refeição, o Lucas vai contar para a gente que havia ali uma animosidade entre eles, que era o seguinte: qual de nós Jesus vai convidar para ser o braço direito dele na hora que ele tomar o poder? Olha a conversa dos caras, olha o discurso dos caras. Olha a mania de grandeza, a mania de conquista, a mania de projeção, a mania de visibilidade. Esses objetivos que a gente tem, eles são objetivos em si mesmos, para a nossa projeção e para aquilo que egoisticamente nós estamos pretendendo alcançar para o nosso bem? Ou, eu te pergunto, qual que é mesmo a relação que tem com o que você pretende para a sua vida, com o serviço que você prefere, que você pretende dedicar em favor da causa do reino de Deus? Preste atenção. Para quem é da comunidade do Cristo, para quem é da comunidade de Jesus, os ideais de grandeza têm que ser para um projeto maior, que é um projeto de reino. E tudo que eu posso, quem eu sou, o que eu sei, é para compartilhar. É para servir e é para compartilhar, e é para dizer assim: tomara que com essa minha entrega, pessoas melhores do que eu sejam levantadas. Deus sabe, nas minhas orações, Senhor, levanta aqui homens e mulheres de todas as idades, entendam o meu discurso aqui, que sejam, eu não me acho, mas que sejam melhores pregadores do que eu, que sejam melhores professores do que eu, que sejam melhores pastores do que eu, que tenham assim muito mais capacidade de falar aos corações do que eu, que sejam homens e mulheres absurdamente cheios do Espírito Santo. Na comunidade de Jesus, esse tem que ser o Espírito. Eu não preciso autoafirmar-me. Eu já tenho uma identidade que é de ser servo. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso competir com ninguém. Qual que é o grande problema que a gente tem? E eu te convido a você verificar aí nas suas motivações, se você não anda incomodado, se você já não ficou incomodado, se você não é do tipo que se incomoda com mais alguém, e isso não é questão de um espírito de competição que você tem. Competição acontece desde dentro da nossa casa. Tem maridos, mulheres, tem casais que competem desde dentro da sua casa. Pare com isso. Sirva. Não pode ser nesse espírito de competição. Por isso que Jesus, ele vai falar sobre isso, sobre a figura da criança. Sobre a figura da criança. Assim. O segundo ponto que ele toca aqui continua no versículo de número 6. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e com os dois pés. E se o seu olho faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. O que nós fazemos da nossa vida importa. O seu pecado importa.
O seu testemunho importa. Importa. Importa porque ganha visibilidade e mexe com as estruturas de mais alguém. Não tem nada que, para você que é de Jesus, seja problema só seu. Pode parar com esse negócio. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem tudo a ver. Eu tenho tudo a ver com a sua vida. Vocês têm tudo a ver com a minha vida. Tem aquelas coisas que são bem da intimidade, bem da particularidade, aquelas coisas assim que eu entendo, são bem da privacidade. Mas quando a gente está falando de pecado, olha como Jesus falou aqui. Resolva isso. É olho, arranca. É a mão, corta. É claro que isso não é literal, mas é radical. É radical. E você sabe que tem pecado de todo tipo. Nós acabamos de falar aqui do pecado da pretensão, de quem se acha mais, do pecado da competição. É pecado, então arranca isso também. Mas tem outras coisas, e outras coisas que desabilitam muita gente. Desabilitam muita gente. Tem pequeninos, gente que não amadureceu com tudo que podia, ou não amadureceu ainda, que está num processo de integração à comunidade da fé, à comunidade de Deus, à comunidade dos santos, por assim dizer, à igreja de Jesus, e que ainda não tem estrutura para lidar e para suportar com certas coisas que às vezes nós fazemos da nossa vida e que ganham publicidade. E eu lamento quando as coisas ganham publicidade de uma forma também equivocada, de uma forma desordenada, de uma forma assim que não favorece, que não ajuda. Mas vamos parar para pensar? Como é que tudo isso mesmo começou? Como é que eu contribuí para isso mesmo? Onde foi que eu vacilei? Que eu dei espaço para que algo acontecesse que pudesse se projetar do tamanho a que isso chegou? Então assuma a sua culpa. Assuma a sua responsabilidade. Confesse o seu pecado para quem você tem que confessar. Porque pecado não confessado continua sendo ferramenta nas mãos do diabo. Enquanto você não resolver isso, as trevas elas vão encontrar lugar. E o negócio não termina enquanto as coisas elas não são colocadas em ordem. Ficou bem claro isso? Ficou bem claro isso? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor Jesus. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Não vou nem me atrever a tentar explicar isso, mas eu espero que a palavra por si mesma gere temor no meu coração, gere temor no coração de vocês. Diz ainda aqui, versículo de número 10, tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estarão sempre na presença de meu Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Desprezo. Só vou usar essa expressão. Todo mundo aqui já experimentou desprezo em algum momento? Você sabe qual que é a sensação do desprezo? Então não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Deu para entender? Posso ficar só com isso aqui? Só assim, pastor, mais simples assim? Vamos ficar só com isso. Não despreze ninguém. Não apequene ninguém. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se tem um lugar onde o coração da gente ele é formado, é no que a gente chama do nosso lar. E lá dentro da nossa casa, ou o nosso coração é formado para o bem, ou ele é formado para o mal. A primeira expressão desta formação é o casamento, que tudo começa assim. Então, eu mais a minha esposa. É o primeiro lugar onde isso precisa se resolver bem. Depois vem os filhos.
E aí os filhos chegam para esse ambiente onde já tem algo que está construído entre mim e ela. Então, no mundo de competição, tem também um outro parâmetro que é o mundo do apequenamento. E às vezes nós apequenamos uns aos outros desde dentro das nossas casas. E se um casal, eu, Lucimara, você, seu marido, a sua esposa, nós dois estamos em Jesus, a consciência da gente tem que ser ainda maior. Ainda maior. E eu preciso perceber isso com maior riqueza de detalhes, com uma maior clareza, porque eu estou iluminado pela palavra de Deus. Sem entrar no detalhe, acho que a Lu que podia contar para vocês isso, mas lá em casa, bem lá no começo de todas essas coisas, a gente precisou se ajustar nessas coisas. Eu acho que, de certa forma, a Lu se sentia apequenada e eu contribuía com isso. E às vezes a gente nem percebe. Mas o Senhor foi bom conosco e a gente, já faz muito tempo, e a gente conseguiu alcançar um ponto de a gente entender assim, nós nos completamos. E é melhor que seja assim. Cada um do seu jeito, na sua funcionalidade. Vocês perguntarem para ela, vai falar assim, o Ju, e se ela estiver brava, ela fala, o Adilson, tem as coisas dele, e eu olho para a Lua, tem as coisas dela. Mas a gente aprendeu a somar, para que o valor de cada um seja preservado e apareça com tudo que ele pode. Para falar um pouquinho de desprezo, né, gente? E aí diz aqui os versículos de 12 até o 14, que se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais que pelas 99 que não se perderam. E da mesma forma, não é da vontade de meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. O que é isso senão minha responsabilidade e sua responsabilidade? Perceba aqui que não está falando de pastor, pura e simplesmente assim, na ideia de líder espiritual. Está falando de um pastor que tem as suas ovelhas. É um qualquer, mas no melhor sentido, da responsabilidade que diz respeito a todos nós aqui. Está falando o seguinte, que nós temos que empreender todos os nossos esforços, tudo que estiver ao nosso alcance, para tentar recuperar alguém que está nesse caminho, que é um caminho de descaminho, que é um caminho de afastamento, que é um caminho de desligamento, que é um caminho de abandono, que é um caminho assim de... É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Nós que somos da comunidade da fé. Só que assim, cuidar de gente cansa. Investir em gente cansa. A gente fala e a pessoa não ouve, diz que não quer e faz tudo para nos afastar. Ainda assim, Jesus está dizendo, quem que é o homem que tenta as ovelhas e perdendo uma não vai fazer todo o esforço que ele pode para tentar resgatar essa ovelha? Só que a gente é descuidado, não é? Eu e você, nós somos descuidados. Nós nos esquecemos fácil e rapidamente daqueles que vão se desligando. E a gente, como que mais um número, a gente exclui e fala assim, deixa eu ver quem que eu ponho no lugar. Mas nós não estamos falando de números, nós estamos falando de gente. Sabe todo mundo aqui que tem responsabilidade ministerial, por exemplo? Espero que nós estejamos entendendo.
entendendo que a gente precisa prestar atenção. Quem é que já esteve que não está? Por que não está? E se não está, onde é que está? Como é que está? Não esperem de nós, pastores, o cumprimento de tudo isso. Não é de hoje, de agora, ao longo de todo o tempo, a gente sempre compartilhou. É uma responsabilidade da comunidade, é uma responsabilidade sua. Diz para quem está ao seu lado, é sua responsabilidade. É nossa responsabilidade, não fuja a isso. Não fuja a isso. O texto continua naquilo que nós já lemos e eu não vou ler de novo. É verdade que algumas coisas que acontecem entre nós e que nos dividem, na verdade não seria para tanto. Às vezes, sei lá, deu qualquer destempero entre mim e mais você, e a gente fica todo magoado, todo chateado, mas às vezes não é para tanto. Tem umas coisas que acontecem que não é para tanto, não é para a gente ficar do jeito que a gente fica. Deixa eu perguntar para vocês aqui, estão comigo? Quantos de nós aqui, não precisa levantar a mão, quantos de nós aqui reconhecem que não precisa muito para você ficar de bico? Quantos de nós aqui reconhecem que não precisa muito para você ficar sem falar lá com quem mora com você, e se a pessoa não te procurar, você vai ficar bicudo até a pessoa te procurar? Deixa eu falar uma coisa para você, tem bastante de infantilidade em você. Você precisa amadurecer. Precisa amadurecer. Tem coisa que a gente aprende com família, sabia? Porque o pai era assim, a mãe era assim, você sempre viu. Você vai ficar refém disso? Você que está em Jesus Cristo e que tem o poder do Espírito Santo, você que é um crente pentecostal, a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar, agora viver que é, né, gente? Você que tem acesso ao poder do Espírito Santo vai ficar refém destas coisinhas, que é coisa de gente, que é coisa da gente, mas em Jesus eu sou livre para me libertar de tudo isso. Porque é o seguinte, passa um ano, daí explode. Não pode ser assim. Tudo tem um tempo, mas a gente tem que lidar com essas coisas. Eu vou ilustrar de novo. Tem gente que fala assim, esse negócio de pastor ficar falando de si é muita pretensão. Não, deixa eu falar para você. Já teve um tempo lá em casa em que às vezes eu não ia bem com a minha esposa e eu percebia na cara dela que o negócio não estava bom. Aí eu falava para ela assim, viu, o que você tem? E ela falava assim, nada. Mas pelo menos ela respondia, não tenho nada. Mas eu sabia que tinha. E aí teve aquele tempo que eu falei, então não quer falar, né? Problema dela, né? Olha que bonito, né? Bem assim, né? Bem egoísta, né? Bem egoísta. Problema dela, não quer falar, problema dela. Mas daí, a gente vai andando com Jesus, a gente vai ouvindo a palavra, a gente fala assim, não. O que eu posso fazer a respeito? Eu posso orar, pedir sabedoria, né? Então, aí a gente foi aprendendo, aí o Senhor fala assim, viu? Se você sabe que tem alguma coisa que ela não quis falar, cabe a você seguir perguntando até que ela fale. Uma hora ela vai perceber que você realmente está interessado de verdade em saber o que é que ela tem, e ela vai abrir o coração. E aí tudo vai tudo vai se resolver. E foi isso que eu fiz. Daí eu sempre chegava, viu? Isso assim, 3 dias depois. Viu? Então, o que aconteceu mesmo? Não foi nada, mas eu percebia que ainda o negócio estava fechado. Aí, de repente, um dia eu chegava em casa assim, sentava, daí ela vinha, Ju. Falou, Ju? Tá bom. Daí, às vezes não era o melhor momento para eu ouvir.
mas era um momento que para ela havia disposição de ela se abrir e falar. Sabe aquele dia? Daí ela me contava. E daí a gente se resolvia. Mas aí eu entendia que era aquele momento que eu precisava da atenção que ela esperava eu desse. Funcionou. Sabe qual foi o próximo degrau nisso? A gente foi diminuindo o tempo entre o incidente e a conversa. Entendeu? Mas teve um processo, mas teve oração, teve paciência, teve sabedoria que Deus deu. E uma coisa que a gente desenvolveu lá em casa, que eu recomendo para todo mundo, entre casais, entre namorados, está namorando, se não está fazendo isso ainda, faça, aprenda antes de casar. Entre irmãos, ministério que serve lado a lado, é a gente orar um pelo outro. Tem coisa que não adianta eu tentar assim de pronto dizer, para qualquer pessoa, mas eu peço para o Senhor ir primeiro e o Senhor preparar o ambiente do coração do outro. Daí a gente sempre foi fazendo, então a gente tem um caminho assim. E aí a gente amadureceu. Então hoje quando sai faísca, a gente conversa logo. A gente não fica mais com aquelas coisas, entendeu? A gente resolve isso brevemente. E eu acredito que entre pessoas que amadurecem, esse é o caminho que a gente precisa chegar, esse é o caminho que a gente precisa alcançar. Mas uma coisa, eu vou dizer assim bem claramente para vocês. Teve um tempo, lá atrás, que eu olhava a Lu como uma rival. Eu olhava a Lu com desconfiança. Nossa, pastor, o que você está falando? É porque a gente, é coisa de gente. Você está entendendo? Cheio de especulações na minha cabeça. Por quê? Porque quando a gente não conversa, a gente fica com dúvida. Quando a gente não esclarece, mas uma primeira coisa que a gente precisa para preservar nossa comunhão como gente, é a gente aprender a conversar, a gente aprender a falar assim, estamos no mesmo time, estamos no mesmo objetivo, somos diferentes. Mas viu, como que a gente alinha as nossas diferenças? Em Jesus. Quem que tem razão entre nós? Não, é Jesus que tem razão. O que é que Ele propõe que estabelece um consenso entre nós? Preste atenção em tudo que a gente está lendo aqui, que a gente vai ainda terminar aqui, eu já estou quase. Não é unanimidade. Porque nem sempre nós vamos ter unanimidade. Mas tem que ter preservação da unidade, para ter um consenso. Tá, não pintaria dessa cor, mas ficou bonito, ficou bem feito, ficou agradável, ficou legal, tá tudo bem, vamos lá. Coisas básicas. Estamos juntos. Vou acolher a sua proposta na próxima, daqui a um tempo. Quem sabe daí a gente vai por um caminho que eu estou sugerindo, a gente chega lá. Falando de coisas assim banais. Mas a gente não gosta disso, a gente gosta de brigar, a gente quer ir para o pau. Vocês estão me entendendo? Então, no texto aqui, está falando de situações entre irmãos. Alguém realmente pecou contra uma outra pessoa. Isso pode ser no casamento, isso pode ser aqui no nosso dia a dia. Eu mais você no ministério, eu mais qualquer colega pastor, eu mais você, meu irmão, minha irmã, mais alguém que serve aqui. De repente não foi bom o que eu fiz. Frustrou você, mexeu com você, afetou você. E isso é bem provável que aconteça entre nós. E vai acontecer. Eu não posso garantir para você que não vai acontecer. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós que estamos num compromisso com Ele, somos aqueles que, a partir de quem está ofendido com a situação, busca reparação.
Não fica se unindo a outros que também foram ofendidos para fazer crescer a maledicência. Isso é maledicência. Isso é um caminho de desunião. Isso é um caminho das trevas. O ofendido busca o ofensor para contar para ele o que é que não foi bom. Como diz o texto aqui, se o seu ofensor ouvir você recuperou ele. Mas eu que fui ofendido, é o ofensor que foi recuperado? Sim. Claro. Eu tenho que agradecer quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, o que você falou, o que você fez, do jeito que você agiu, não me abençoou. Eu tenho que falar assim: muito obrigado por você sinalizar que nem sempre eu funciono direito, eu vou prestar mais atenção. Eu fui recuperado de um descaminho. Digamos que eu fosse um cara aqui que nas minhas pregações eu contasse umas piadas aqui, que nada a ver, e aí eu mexesse com o seu pudor. E você vai ficando desconfortável, e você fala assim: eu vou para outra igreja, porque eu não gosto muito desse jeito desse pastor pregar, porque ele tem esses caminhos assim, e não soa bem. Mas será que antes de você procurar um outro lugar, você não poderia tentar me ajudar com o seu parecer? Me ajudar com o seu desconforto? E quem sabe me favorecer um crescimento, abrindo o meu entendimento, que de repente eu posso ser divertido, mas com um pouquinho mais de sensibilidade à diversidade de mentes e corações que se unem aqui? Para alguns, assim, mas nada a ver, que bobagem eu ter ficado chateado com isso, mas para alguém isso feriu, porque você não sabe a bagagem que a pessoa tem, onde foi que cresceu, que tipo de exposição ao ridículo a pessoa experimentou, e de repente uma coisa assim que você coloca de forma inocente para aquela pessoa foi assim enorme, gigantesca. Então ajuda a gente a fazer uma leitura de como que a gente funciona. Mas às vezes tem coisas que, enfim, se o teu irmão pecar contra você, fiquei sabendo que você está falando mal de mim. Então, mas quem falou? Prova, traz a pessoa aqui. Então, você falou mal de mim? Sem eu trazer a pessoa aqui, você falou mal de mim? Estou te dando a chance que se você falou mal de mim, independente de para quem você tenha falado mal de mim, e de quem tenha vindo me contar, mas você falou mal de mim? Essa é a questão. Esse é o ponto. É claro que se alguém vem falar mal de uma pessoa para mim, eu falo assim: mas viu, você tem certeza que você vai contar isso para mim? Porque a partir do momento que você contar isso para mim, eu faço com que você está contando aquilo que eu entender mais correto. E é capaz de eu ir chamar a pessoa para você poder falar para a pessoa que você está querendo falar para mim. Então fale para a pessoa. Mas às vezes não acontece assim, quase nunca acontece assim. A gente gosta de uma cutucada. A gente gosta desse negócio assim. Mas a gente precisa ser recuperado disso. Então, você falou mal de mim? Olha, realmente. Então fale tudo. O que te levou a fazer isso? Vamos nos irmanar de novo, vamos crescer, vamos aproveitar isso. Vai para o segundo estágio, a pessoa não quer ouvir, não. Fiz nada, não sei o quê. Diz que daí você chama, pede ajuda para mais alguém da comunidade. Mas como assim você vai trazer mais gente para o revertério da coisa? Como assim? Jesus está dizendo que pode. Mas o ambiente aqui é de recuperação de possibilidade, de recuperação de convivência, de recuperação de relacionamento, de acerto, de ajuste, de não deixar a coisa ruim como ela está. Traz mais 2 ou 3 pessoas da comunidade com o intuito de dizer: olha, a gente está aqui com um único propósito. As coisas não estão bem entre nós. Está todo mundo aqui, não é para crucificar você, mas é para a gente recuperar a capacidade da gente conviver. A capacidade de convivência. E Jesus é que está dizendo que é assim que tem que ser feito.
E tem aquelas pessoas que, porque ainda não alcançaram tudo o que significa ser de Jesus, não querem ser recuperadas. Jesus vai dizer, olha, talvez seja o caso de ter que olhar para essa pessoa, ele vai usar assim a expressão, né, como um gentio, ou como um pagão, ou como um cobrador de impostos, ou seja, alguém que está totalmente insensível às coisas da fé. E aí, para a preservação da comunidade, não dá mesmo para seguir caminhando junto face ao que é a influência que essa pessoa tem. Então vocês estão percebendo como o que a gente faz na nossa vida importa? Mas ao mesmo tempo, tratar também como um pagão, como um gentio, como um cobrador de impostos, significa que essa pessoa ainda precisa ser alcançada pela graça de Deus, porque também o Senhor quer que esse coração se converta de verdade, porque ainda não aconteceu. Então, a comunidade, ao mesmo tempo, tem que seguir tendo uma atitude de quem vai saber orar, e sempre tem quem é maduro o suficiente para fazer abordagens na história dessa pessoa, para quem sabe essa pessoa ainda tem uma chance de verdade vir a ser comunidade. Por que isso que a gente está conversando é importante? Porque daí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, eu lhes digo a verdade. Então Jesus vai chegar nesse ponto aqui. É assim, ó, Jesus dizendo, preste muita atenção nas implicações dessa nossa conversa sobre comunhão, sobre convivência, sobre essas coisas aqui. O Júnior, ele tentou falar algumas coisas para vocês, mas o meu espírito vai seguir falando. Mas olha as implicações. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Se dois de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. O que é que a gente tem aqui? O que a gente tem nessa coisa de ligar, desligar, nessa coisa da gente se unir para orar e para pedir, nessa coisa de que, se ao menos 2 estiverem reunidos, tem presença, e se tem presença, tem poder. Se tem presença de Deus, tem poder para se manifestar. É dentro dessa ideia da força que a nossa comunhão ela tem. Porque a nossa desunião tem a força de dividir, de desintegrar, de separar, de mandar embora para outro lugar, de mandar embora para um ambiente que é fora do ambiente seguro da fé. Tem a força de destruir mesmo, de destruir vidas, de destruir pessoas, de destruir a comunidade, de destruir a igreja. Tem força. Mas Jesus está dizendo assim, olha, mas se tiver unidade, se tiver concordância, se tiver o espírito da comunhão e da convivência, eu estarei ali. Se no meio de 2 ou 3 tem presença e tem poder, imagine se todos nós aqui nos unirmos no mesmo espírito. Vocês lembram dos 120 reunidos buscando em unidade de propósito, o Espírito Santo veio. Imagine se a gente realmente seguir o conselho de Jesus e a gente começar a lidar um com o outro do jeito correto. Em tudo que foi dito aqui, muito mais que ainda a gente tem para aprender, porque aqui só foi uma pincelada, de forma assim muito espontânea, na verdade. Imagine o que a gente vai construir de bom, sendo comunidade. Isso aqui não é um clube, isso aqui não é um ajuntamento para um programa, preste atenção. Preste atenção, porque assim, onde que a gente se encontra na semana? Eu não vou falar mal disso aqui, mas a gente se encontra nas redes sociais,
nas fotos que nós postamos, nas questões que nós publicamos, e a gente se encontra ali. Então a gente tem a oportunidade de a gente lembrar um do outro. Percebe? Mas a gente precisa também lembrar um do outro, não só a partir da visibilidade que a gente dá nas redes sociais, mas a partir do que nós temos aqui como igreja de Jesus que nós somos. Como igreja de Jesus que nós somos. A partir dos ministérios que nós desenvolvemos. E colocar o nosso coração, da gente fazer junto, da melhor maneira, o que nós podemos fazer juntos. Para a gente poder ligar e desligar. Esse ligar e desligar tem a ver com isso. A gente tem concordância no que é o melhor caminho para a nossa convivência. E para isso a gente vai ter que construir. Eu já tive incidentes. Última vez, eu não vou entrar no detalhe, última vez que eu perguntei para a nossa pastora Nélia, você está feliz aqui? Daí ela falou assim, agora eu estou. Por quê? Isso lá em casa, tomando café na minha casa, na frente dos pastores todos. Agora eu estou. Na verdade estava você e a Lili, né? Não era com eles. Agora eu estou. Quer dizer, eu tenho consciência que já teve um momento que alguma coisa que eu disse não foi bom para ela. Não foi verdade, pastor? Você está bem hoje ainda, meu amor? Olá. Então tá bom. Então nós recuperamos a nossa capacidade. Não estou expondo você assim de forma inadequada, né, meu amor? Eu estou me expondo. Porque foi eu que causei. Então, importa-me saber que ela está com o coração aqui, querendo estar aqui e se sente realizada servindo aqui. Não só comigo, mas ao lado de todos vocês, em favor de todo mundo. E é assim que a gente prefere. Mas se a gente não seguir o caminho de Jesus... Agora, quando que a gente ligou para ligar no céu? Porque lá no céu já está ligado. Lá no céu já é pleno. Lá no céu já é perfeito. Lá no céu já é o ideal. A gente não vive o perfeito e o ideal aqui. Mas a gente aqui escuta o céu, se ajusta da melhor maneira, entende? E a gente se conecta com o céu. Mas a gente se conecta com o céu. Entendeu a ideia de ligar aqui teria sido ligado no céu? A gente se conecta. Então, na maneira que a gente se ajusta, a gente se une àquilo que é a vontade de Deus. Todas as vezes que você não se ajusta em alguns dessas dimensões, desses descaminhos que a gente conversou aqui, você não está vivendo aqui a vontade de Deus para a sua vida. E ao lado de quem você convive, desde dentro da sua casa. Então isso é muito sério. E aí, olha a força que tem isso. Lembra que eu falei lá de mim e da minha esposa? Dos problemas que nós já tivemos? A partir do momento que a gente começou a pedir a Deus a mesma coisa, o que é que foi que Deus favoreceu para a gente? A bênção da unidade de propósito, a bênção de uma convivência poderosa, de uma convivência de verdade, de uma convivência pacífica, onde nós rompemos com os nossos temores, onde a gente deixou em conta as nossas desconfianças, onde agora a gente projeta a vida querendo a mesma coisa, mesmo sendo distintos, sendo diversos, a gente chegou lá. Porque essa é a vontade de Deus. Mas nós fomos levados a pedir aquilo que é a vontade de Deus para a vida da gente. Entendeu? O que é pedir a Deus qualquer coisa e o Pai vai conceder? O que é qualquer coisa? É qualquer coisa que esteja de acordo com a vontade de Deus. Não entenda mal o que o texto não está dizendo. Não entenda errado o que o texto não está dizendo. Tem que ler o contexto. Por isso que aqui nós estamos conversando sobre essas coisas hoje pela manhã. Então esse é o momento das decisões. Quais são as suas? Hoje pela manhã, escutando essa palavra. Quais são as suas decisões? E decisões que têm a ver com pessoas. Todas elas. As que estão bem próximas, as que se afastaram por qualquer motivo,
Às vezes é gente que a gente não vê faz muito tempo, mas são decisões que a gente toma hoje aqui na presença de Deus e sai daqui para a gente ir se reconectando. Vocês estão dispostos, meus irmãos? Estão dispostos? É natural numa palavra assim, a gente fica escutando, a gente fica pensando, a gente fica refletindo. Mas agora, vamos ter uma iniciativa de oração? Vamos transformar em oração o que aconteceu em você aí, na sua reflexão? E não vamos mais perder tempo em relação a nada que tenha a ver com as coisas que a gente conversou. Combinado, gente? Não vamos mais perder tempo? Ajudou você? Vamos orar então? Vamos ficar de pé, porque daí a gente já vai para casa depois. Ore comigo. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, nós queremos reconhecer que a preservação da nossa comunhão, da nossa convivência, nós queremos reconhecer que a capacidade de a gente caminhar lado a lado desde dentro da nossa casa, ela está comprometida na gente, por causa da nossa natureza. Mas obrigado porque na nossa história, o Senhor foi quem tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. E agora nós não estamos mais assim, desatentos, nós estamos bem informados e nós não estamos assim, reféns da nossa própria maneira de pensar e, portanto, de viver. Porque o Senhor nos ajuda pela sua palavra e porque o Senhor nos empodera pela presença do teu Espírito, mudanças em nós são possíveis. E hoje a gente vai sair daqui para vivenciar tudo isso ao lado de mais alguém. Seja lá dentro das nossas casas, seja no ambiente do dia a dia, e pensando aqui na vida da comunidade, aqui na vida da igreja, nos ministérios, e na maneira como nós nos conectamos. Eu creio que o Senhor tem nos convidado a seguir esse caminho, que é a proposta do Senhor para a vida da gente. Obrigado por nos instruir, obrigado por nos fazer pensar e assim poder decidir. E agora nos habilita para a vida, para uma vida santa, para uma vida significativa, para uma vida relevante, para uma vida abençoadora, para uma vida coerente com a nossa declaração de fé. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos preservar essa unidade, para que a gente possa ter a condição de caminharmos lado a lado, respeitando uns aos outros, respeitando também o tamanho de cada um. Alguns mais maduros, alguns ainda imaturos, mas com essa luz que a gente recebe e com a sabedoria que o Senhor quer seguir nos dando, nós vamos conseguir lidar com cada um da melhor maneira. E enquanto nós amadurecemos e somos aperfeiçoados nesse amor, vamos sendo instrumentos também para o amadurecimento e para o aperfeiçoamento dos outros, Senhor. E que desde o nosso lar nós possamos ter ambientes de uma convivência pacífica, de uma convivência, ó Deus, restauradora, de uma convivência abençoadora, onde o nosso coração vai se formar de uma forma bem consistente. Nós seremos emocionalmente maduros e estaremos assim habilitados para a vida e encorajados para as lidas. Nós sairemos desde casa assim, nos sentindo assim bastante abraçados, acolhidos e amados, para que nas interações no nosso dia a dia
quando vierem as afrontas, quando vierem, nós estejamos resilientes, porque mais resistentes nós estamos nos fazendo, dando espaço para assim o Senhor em nós operar. Abençoa esta igreja, abençoa cada família aqui, Senhor, abençoa cada decisão que hoje pela manhã nós estamos tomando aqui enquanto povo do Senhor. Nós assim oramos e nós assim te agradecemos e nós assim o fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Abra suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Não vá para casa sem cumprimentar algumas pessoas, viu? Faça isso, é o que eu recomendo para você.